Olá pessoal, boa noite. Iniciamos mais uma live, bate-papo com o GFEs, dessa vez com o GFE André. Deixa eu arrumar aqui o cabelo. Daqui a pouquinho o André tá entrando. Deixa eu já chamar ele aqui. Vou fixar aqui também. Oi, André. Oi, Vivian, boa noite, tudo bem? Tudo jóia e você? Também, tudo bom. Tá escutando bem? O pessoal tá escutando bem, gente? Eu e o André aqui? Eu estou escutando bem. Maravilha, eu também tô escutando bem. Show Joia. de bola. André, obrigado aí, prazerzão estar falando com você por aqui. É o segundo bate-papo com o GFEs e o André eu já tive o prazer de encaminhar um cliente para ele, o cliente foi muito bem atendido. Então, prazerzão estar trazendo aqui você para mais pessoas te conhecerem, mais empresários, mais profissionais, né? Saber um pouquinho como funciona o seu trabalho. Queria que você se apresentasse, conta um pouquinho aí para o pessoal quem que é o André. Legal, Vivian. Primeiro, obrigado pelo convite. Foi muito bacana, eu vi o primeiro quadro na semana passada, né, das duas GFEs. Foi muito bacana os relatos delas. E, assim, eu fico muito feliz porque eu estou há 9 meses no programa do GFE, né? E falando um pouquinho da minha formação, eu sou da área de finanças, né? Sou formado em administração. E eu fiz o MBA em Finanças, Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, igual você, Vivian, né? Ah, FGV. Então, bacana. isso foi uma coisa até que me chamou muita atenção, porque eu queria estudar, voltar a estudar, né? Eu fiz o meu MBA, esse da FGV, em 2017, e aí eu vi o curso do GFE, como você apresentava, e a sua formação me chamou a atenção, porque, infelizmente, a gente vê muita gente despreparada, né, hoje em dia, é, tentando passar algum curso, alguma mentoria, mas sem uma base. Então, isso foi uma coisa bacana que me chamou a atenção no seu curso. Legal, É, muito bom. então, assim, na minha formação, eu já trabalho há 29 anos com finanças empresariais, né? Falando mais especificamente da área de gestão financeira, eu já trabalho há 17 anos com cargos de gestão, desde coordenação, supervisão e gerência, né? E nos últimos 4 anos, eu comecei numa empreitada nova, comecei a trabalhar como consultor com a minha empresa de consultoria mesmo. Eu tive um convite de um ex-sócio que virou um amigo, a gente abriu uma empresa há 4 anos atrás. Depois eu segui com a minha empresa solo, ele voltou para o mercado corporativo e eu continuei atuando mais, atendendo micro e pequenas empresas. É interessante porque eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, tá? Eu fui da Big Four, da PricewaterhouseCoopers, empresas grandes, multinacionais, mas eu também trabalhei em empresas pequenas, de gestão familiar, e é engraçado porque eu sempre gostei muito da gestão familiar, trabalhava direto com os donos, e então, assim, eu acabei atendendo mais micro e pequenas empresas. Então, hoje, a minha segmentação está mais focada nos pequenos, tá? Então, empresas que a partir de 30 mil reais por mês, a gente já consegue fazer um trabalho bem interessante, que agrega bastante valor em termos de gestão financeira empresarial. Tá? Show. Muito bom. Então faz 4 anos, então, que você tem seu próprio negócio. Isso, E, exatamente, 4 anos. e 9 meses que você está lá no programa. Que E legal, André. Você está no Rio, né? estou no Você está Rio, no Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Aham. É, Eu pelo fui sotaque a gente aqui. sabe, mas às vezes a gente muda, né, de lugar. E vamos É, lá, você pode ter aqui algumas perguntas, igual eu fiz lá para as meninas, né, para as mineiras. Você tem algum perfil de empresa? Você segmentou o seu negócio? Ah, eu atendo só esse segmento, a maioria dos meus clientes é desse segmento. Você não, especificou? na verdade não, Vivian. Assim, eu comecei a fazer trabalhos como autônomo, né, com a minha empresa de consultoria. Eu vim do mercado farmacêutico, né, indústria farmacêutica. Eu trabalhei 6 anos lá. E depois, 2 anos com esse foco em consultoria. Eu trabalhei com duas empresas, uma grande da indústria farmacêutica e uma menor. Mas, assim, começou a minha vida de empreendedorismo também com indústria farmacêutica.
Tá? Legal. Depois, isso abriu um pouco. Eu já atendi advogados, eu já atendi médica, eu já atendi empresa de construção civil. Então, assim, na verdade, a necessidade é grande, né? Quase todos os empresários não possuem o conhecimento técnico para fazer as finanças. Então, assim, é importante estar terceirizando e fazendo uma gestão financeira terceirizada. E uma coisa que é interessante é que, assim, muitos não conhecem o real custo desse formato de FE, né, como autônomo, que é muito mais atrativo do que a empresa está contratando um profissional CLT, né? Então, isso é uma coisa que eu vi bastante e continuo vendo. As pessoas não têm essa noção. Acham que, assim, até um financeiro autônomo é uma coisa que é só de empresa grande. Não é verdade. As empresas pequenas também têm esse acesso. Eu vejo isso bem na Sim, prática. eu percebo também que é algo que parece que é novo, né? Mas eu acho que é porque existe uma grande quantidade de profissionais também migrando, né? O formato de trabalho. Sim. Mas eu vejo que muitos empresários assim, nossa, eu não conheço, né? Ainda mais quando a gente usa esse nominho GFE também, aí É, desperta uma curiosidade, porque acho que consultor é para empresa grande. Ah, é muito exatamente. caro, né? Já vem com aquela ideia. E não, a gente atende clientes de todos os portes, né, André? Desde os pequenininhos Exatamente. ali. Que legal. Exatamente. E também essa questão de segmentar, eu vejo que muitos profissionais às vezes querem segmentar, né? E aí depois às vezes não consegue também, porque vai pintando oportunidades. Nosso trabalho é muita indicação, Exato. então vai acontecendo, né? É, Até hoje, assim, eu não me especializei também em nenhuma, porque uma coisa, ela funciona muito bem para outra, né? No fim das contas, os indicadores são e, parecidos, e a gente vai tendo até ideias diferentes, né? Tipo, naquele segmento foi assim, putz, nesse acho que é até mais rico a gente diversificar a carteira, né? exatamente, exatamente. E uma coisa que eu vejo que eu consigo passar bastante valor agregado no meu trabalho é o seguinte, Vivian, como eu trabalhei durante 25 anos no mercado corporativo, é, e assim, é uma coisa que eu sempre gostei da minha profissão, né? A gente acaba sempre está estudando e procurando se atualizar. Eu trago a realidade do conhecimento do mercado corporativo para o meu trabalho atendendo uma empresa pequena, que fatura 30, 35 mil reais por mês. Tá? É preciso fazer alguns ajustes, mas assim, a ideia, o racional, a metodologia é praticamente a mesma. Né? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que o pequeno empresário é como se ele percebesse um valor muito maior até do que o grande empresário. Acho que é por isso que eu tenho essa simpatia em trabalhar com empresas menores, sabe? Verdade, porque fica um financeiro profissional, independente do porte, você está trazendo uma coisa que funciona nas grandes. Não vai Exatamente, funcionar na pequena, né? Então fica exatamente, aquele financeiro mais profissionalizado, né? exatamente, perfeito. E uma coisa que eu acho que os meus clientes me dão de feedback que é muito positivo, que assim, se a gente fica falando de uma maneira muito técnica, né, o financeis, o contabilizeis, fica chato. E eu procuro falar de uma linguagem mais fácil de entender. Então, assim, eu acho que facilita muito a comunicação com os meus clientes, sabe? Então, isso é uma coisa bacana também que eu tenho visto. E eu sempre, quando eu comecei a trabalhar na Price, eu já tinha a ideia de ir para a consultoria, mas eu não consegui na época. E aí, assim, acabou que a minha carreira seguiu a linha da auditoria e depois para alguns clientes. Mas eu sempre fiquei com aquela ideia, caramba, eu quero um dia empreender. E aí, em 2021, eu tive um convite de um amigo que era um chefe meu, né? Eu era gerente, ele era diretor de uma indústria farmacêutica, e ele me chamou para empreender. A gente abriu a empresa de consultoria. Né? Então, assim, foi Legal, o start desse momento de empreendedorismo que eu tive. que bacana. Teve muito medo de fazer essa migração aí, de sair ali É, daquela renda garantida? é, Foi um desafio difícil? foi difícil, foi difícil, não é fácil, né? E hoje em dia a gente acha que a gente vê muita coisa na internet de finanças que é muito interessante, assim, muita gente falando que, caramba, eu tenho a fórmula mágica que eu consigo vender um curso que eu triplico o seu faturamento. A gente vê essas coisas, caramba, para triplicar um faturamento, como é que você consegue fazer Nossa, isso? é outra empresa, né? A empresa vezes três. Você vê muito isso, né? O Viva, existe isso. E aí, quando você conversa com o cliente, explica, você começa a analisar os números.
você começa a entender quais são as reais dores dele, né? Assim, as coisas básicas para a gente. Por exemplo, caramba, como é que uma empresa tem um resultado operacional que não é positivo? Né? Já está começando errado. O operacional tem que ser positivo. Aí você começa a conversar com o cliente, qual é a margem de lucro que você está utilizando na sua precificação. Ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe. A grande maioria não sabe. A grande maioria dos meus clientes. Maioria, Aí, exato. aí você começa, aí assim, é um campo vasto para você começar a trabalhar, sabe? É Muita muito grande. E você cidade. começa a trabalhar muito. Né? Exatamente. Você quer ver uma coisa interessante que eu vi? Eu tenho um cliente que ele presta serviços, um prestador de serviços que ele tem 3 tipos de serviços, tá? Mas ele não sabe a precificação correta, ele simplesmente copia o preço do concorrente. Uhum. E eu fui com uma análise, assim, tinha um serviço que ele estava no prejuízo, ele não valia a pena ele seguir com aquele tipo Puxa, de serviço. O custo puxa daquele todo o serviço resultado. era altíssimo, então assim, mas na confusão dos números na empresa fechada, Uhum. aquilo passa. E aí você mostra, então assim, aí você vai ganhando a confiança. E uma coisa bacana que eu vejo nesse formato do nosso trabalho é que assim, um cliente, quando a gente está fazendo um bom trabalho, ele tem prazer de te indicar. Ele vai te indicar para um amigo que é empreendedor, e aí assim, você começa a crescer no seu negócio. Então, uma coisa que eu vejo é assim, a forma de captar clientes no meu entendimento, você começa, né? Amigos, familiares, um indicando para o outro, depois os próprios clientes te indicam, porque eles estão satisfeitos com aquele seu trabalho, e aí você ganha confiança, e aí você começa a aumentar o seu portfólio, ter mais clientes. Né? Então, foi assim que eu comecei. Que legal. A indicação na nossa área é fundamental, assim, não tem como. Fundamental, né? Se você não presta um bom serviço, você dura pouco tempo, porque a indicação é a principal mesmo. E aí, já emendando aqui, André, já vamos batendo um papo, né? Mas é exatamente sobre isso. Como que você ajuda as empresas? Como que funciona o seu trabalho na prática? Para o pessoal aí, tem tanto empresário quanto profissional, né? Como que funciona aí na Então, prática o trabalho? a principal dor que eu vejo assim do empresário quando vai procurar uma gestão financeira assim profissional, né, eficiente, é para ter clareza nos números, né? E a gente começa com 2 relatórios básicos, né? O resultado econômico, que é a DRE, né? E o resultado financeiro pelo fluxo de caixa. Então, você começa com esses relatórios que eles já não têm essa clareza, né? Muitos às vezes recebem as informações do contador, mas ainda clareza nos números, não sabe no detalhe, a gente começa a analisar a DRE, começa a fazer análise vertical, horizontal, começa a questionar, o empresário não sabe responder, e aí você começa a andar para trás, você começa a questionar coisas mais básicas, e aí você vê um mundo de oportunidades, né? Como redução de custos, de despesas, a gente consegue implementar novos processos para otimizar as rotinas, porque no final das contas tudo vai cair no financeiro, né, Vivian? Então, são muitas as oportunidades que a gente enxerga. E eu vejo isso na prática, né? Tem clientes que têm um resultado econômico positivo, tem lucro, mas não tem dinheiro no caixa, né? Aí a gente começa a ver os prazos médios de pagamento e recebimento, está tudo descasado. Aí você começa a fazer um trabalho mais no detalhe com fornecedores, com clientes, para tentar receber antes, para pagar depois, para ter um prazo mais elástico para pagamento e mais curto para recebimento. Você tem o inverso também, você tem prejuízo, mas tem os prazos médios de recebimentos mais curtos, então você tem dinheiro no caixa, apesar de ter prejuízo, né, resultado econômico. E aí não é sustentável, e aí você começa a mostrar para o empresário que não pode ser assim. A empresa sadia, ela tem que ter lucro, tem que gerar caixa. Né? E o ponto principal que eu vejo é justamente isso. Muitos misturam as contas pessoais com as contas da empresa e não conseguem ter clareza no número. Então, assim, é um trabalho que o gestor financeiro muitas vezes faz em conjunto com o operacional do cliente, que às vezes nem tem, às vezes ele tem um BPO e a gente faz o trabalho junto com o BPO e aí monta os relatórios e aí faz as análises. Então, assim, a principal dor que eu vejo é a falta de conhecimento e a falta de clareza nos números que o empresário tem e muitas vezes tomam decisões no escuro, né? Então, assim,
quando você tem os relatórios com os números certos, com as análises corretas, você dá a ideia para o empresário tomar decisões mais assertivas, né? Então, isso é eu acho que é o grande ponto que a gente agrega bastante valor no nosso trabalho. Com certeza. De ferramentas, André, você já deu umas comentadas aí, então, de ferramentas, quais são as principais ferramentas que você utiliza aí para analisar as empresas, para ajudar os empresários? Então, Vivian, olha só, depende muito do cliente, tá? Se você tem um cliente, por exemplo, como eu tive da indústria farmacêutica, um cliente que faz a fabricação, é impossível ele rodar uma operação sem ter um RP, né? Então, assim, eu já trabalhei com IFS, com JD Edwards, que são bases grandes, né? Oracle, que é bases grandes, mas também já trabalhei com NXM, que é menor, com TOTUS, que também faz um trabalho de custeio muito bom. Então, depende muito do cliente. Eu tenho clientes que eu trabalho só no Excel, agora estou começando a estudar o Power BI, que você apresentou aí no curso, né? Muito bacana. Ainda não consegui implementar num cliente, mas estou estudando já para ter os dashboards, enfim, isso vai ser uma coisa bem bacana de implementar. Mas empresas pequenas de serviço, aquele empreendedor que fatura 35, 40 mil reais por mês, ele não tem nenhum RP, sabe? Ele faz no Excel e a gente consegue rodar. Agora, se for uma empresa que tem uma fabricação de um produto, aí é impossível, aí tem que ter um RP. Então, eu trabalho... vários estágios, né? Exato. Eu trabalho de uma forma bastante flexível, tá? Porque dependendo do projeto, eu trabalho sozinho, dependendo do projeto, eu subloco uma pessoa para me ajudar, tá? E aí entra a hora dessa pessoa, entra no custo da formação do meu preço para eu cobrar para o cliente. Então, depende muito do caso. Tá? A gente já fez trabalhos lá no início da minha consultoria com empresas SAP, aí era o custo mais alto, né? Então, assim, é um trabalho mais caro, empresa que tem um faturamento bem alto. Agora, empresas menores, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais enxuta e ter um orçamento final atrativo para o cliente. Legal. Aí, se o cliente tem o controle financeiro, mas não é muito bom assim a parte da gestão, você extrai os dados em Excel, trabalha o DRE em Excel, como que você faz? Eu faço isso também. Por exemplo, tem sistemas que assim não são amigáveis, né? Tem sistemas pequenos que não são tão fáceis de... Não são parceiros dos GFEs, né? Aí a gente acaba trabalhando para Excel, a gente para Excel, aí fica o trabalho mais manual, aí é claro, né, a chance de erro é maior, né, quando você tem input manual, fica um trabalho mais lento, é menos interessante para a gente, porque a gente vai demandar mais horas para fazer, né, é um trabalho que a gente ganha menos, né, mas a gente consegue atender o cliente, porque também para ele mudar de sistema, aí já inviabiliza, sabe, se você chega para alguns clientes pequenos, se você diz que o sistema dele não é o ideal, aí você já é difícil de você conseguir pegar. Então depende muito assim da sua situação. Se você tem uma estrutura e você consegue ter essa flexibilidade de trabalhar com sistemas diferentes, eu estou fazendo assim, tá? Eu posso até de repente mudar mais para frente, mas por enquanto eu tendo tempo e para mim sendo interessante, né? Até porque quando eu tenho mais volume, eu estou diluindo os custos, então, para mim é interessante. Agora depende da agenda, né? Mas eu faço assim, alguns clientes com Excel, alguns clientes eu trabalho com RP deles, pequenos, uns mais fáceis, Conta Azul, Link, IFS, JDE, que são fáceis de trabalhar, TOTUS, outros que nem tem, né? Então depende. Legal. Essa questão aí de sugerir a troca de sistema, nem todos os empresários sabem que é muito difícil, né, mudar de sistema. Todo mundo sofre demais, então fala, ai, não, eu sei que é ruim, mas deixa aí, vamos num segundo momento. Então, não é interessante fazer essa sugestão no começo do contrato, gente, nem na reunião inicial, Vamos pegar o que dá ali, vamos arrumar a casa, né, porque a maioria não tá com o sistema nem pronto para utilizar, o plano de contas muito ruim. Então, aí esse trabalho faz por ali mesmo. Maravilha. Exatamente. E dica para a empresa que quer organizar as finanças. O que você dá de dica aí para quem quer organizar o departamento financeiro? Então, Vivi, eu acho assim, nada substitui o nosso conhecimento, né? Dependendo da situação, a pessoa pode tocar o financeiro por conta própria,
mas na prática é muito difícil disso acontecer, por quê? Porque demanda tempo, né? A rotina de finanças demora, a parte operacional é demorada, é desgastante, a parte de análise para você montar relatórios ou para você tocar o RP, o CRM, você não consegue fazer isso e está pensando na estratégia da empresa, pensando em ganhar clientes, em ganhar mercado. Então, assim, a primeira sugestão que eu dou é a seguinte: procura a ajuda, né, a orientação de um profissional. Tá? Esse formato de um autônomo é um formato que tem um custo-benefício excelente. Né? A gente trabalha, você vê, eu estou no Rio, já tive clientes em Portugal, nos Estados Unidos, em Orlando, trabalhando de casa, né, no Rio. Então, assim, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Eu, na minha empresa crescendo, eu vou precisar de alguém que me dê ideias da parte de marketing. Vai ter uma coisa que eu procurei no marketing comercial, que eu procurei no curso de FE. Eu imaginei, caramba, a Vivian deve ter alguma ideia de como fazer o marketing, porque eu não conheço nada de marketing, de rede social, não conheço. Eu estou aprendendo, muita coisa eu faço sozinho, mas eu procuro divulgar o meu trabalho. Né? Então, assim, é a mesma coisa, o empreendedor que ele está lá na ponta, ele tem N preocupações com o negócio dele, parar para fazer uma conciliação bancária, para gerar um relatório, ele não vai conseguir fazer. Então, assim, se você negligenciar as finanças, a chance do negócio dar errado é enorme. Né? Se você já tem tudo organizado, e você já tem um planejamento e pensa em crescer, fazendo tudo certo, às vezes não dá certo. É difícil, né? É muito difícil, é um desafio enorme, ainda mais no nosso país, com a parte de impostos, que é uma loucura, né? É um desafio atrás do outro. Então, assim, tentar fazer tudo sozinho é muito difícil. Então, a minha sugestão é procure a parceria de uma pessoa idônea, com uma pessoa que conheça, que vai poder te ajudar a tocar o financeiro. Né? Seria assim, essa Conhecimento, né, uma pessoa profissional, e exatamente isso, gente, o valor do profissional, ele se adequa ao porte da empresa. Então, é um exatamente. conhecimento ali de um profissional que era para estar numa empresa grande, tendo um valor alto, ele está diversificando ali, atendendo vários. Então, é uma ótima oportunidade mesmo. E bem lembrado você comentar essa questão dos clientes, né? Você atende presencial também, ou André? Ou é tudo Eu, remoto? Eu sou 100% remota. eu tendo presencial e remoto e presencial. Aqui no Rio, eu tenho um cliente que é quase meu vizinho aqui. Então, às vezes, a gente faz reuniões em coworking, tá? Uhum. Mas, assim, o nosso trabalho, pela facilidade, a gente consegue, né, e com a tecnologia, a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue conversar fazer treinamento via Zoom, via Google Meet, enfim. A tecnologia está aí para nos ajudar, né? Mas eu tenho um cliente no Rio que volta e meia a gente tá fazendo reuniões físicas mesmo. Facilita, né? Essa sinergia melhor. É Né? muito gostoso, né? O físico ali, para relacionamento com o cliente é muito bom, o físico, assim. Eu vou mais em cliente para relacionamento, porque às vezes eu quero fazer uma reunião e aí eu quero que a pessoa também veja a tela e a gente vê junto. Então, quando passa de duas pessoas, já fica apertado ver na mesma tela. Aí põe naqueles telão, mas fica difícil de ver. Então, eu acho até melhor. Às vezes eu tenho acesso aí presencial no cliente, eu falo, mas vamos fazer online pra gente ver junto, né? Então, e hoje em dia é isso, né? Tem empresa em tudo quanto é canto, as indicações acontecem. Por mais que o Rio é grande, né? Você tem a região serrana, não sei o quê. Então, assim, aí até se deslocar até o cliente. Então, demanda tempo, né? Então, a gente consegue ajudar mais pessoas de forma remota. Isso, Mas é mais a gente determinar, né, André? Porque se deixar, todos os clientes querem você presencial, né? aí você vai ter que administrar a agenda, né? Você Senão não dá para atender todo mundo. tem que se posicionar já o modelo de negócio assim. Eu vi que as mineiras lá, elas vão muito presencial nos clientes. E aí começa a ter dificuldade de escalar mais, né? Exatamente. Hoje eu atendo eu tenho 6 clientes hoje. Assim, se fosse muito presencial, eu não ia conseguir ter 6 clientes. Fica puxado, já fica puxado. Bacana. Não sei se o pessoal tá mandando dúvidas aí, gente, pode mandar, viu? Você é empreendedor, empresário, ou você é profissional, aproveita a oportunidade. Separei aqui outra dúvida: que erro financeiro você vê acontecer com frequência nas empresas?
Vivian, eu vejo muito, eu acho que eu até comentei já, é assim, é você não ter uma análise por produto, tá? Da lucratividade por produto, copiar preço de concorrente, isso acontece demais. São poucos os empresários pequenos, pelo menos os clientes que eu vi, que sabem responder a seguinte pergunta: qual é a margem de lucro que você tem nesse serviço? Serviço A. O cliente tem três tipos de serviço. Qual é a margem de lucro que você tem no serviço A, a margem de lucro no serviço B e a margem de lucro no serviço C? Ele não sabe. E assim, as margens de lucro nesses produtos, nesses serviços, são diferentes. A estrutura de custos é diferente dos três. Então, assim, se você não tem esse controle, esse conhecimento por produto, se você no pacote que você vende, você pode ter um produto que dá prejuízo e você nem sabe. Então, assim, isso é muito comum de ver. É muito comum de ver. Outra coisa que eu vejo, quando uma franquia, eu tive um cliente que era franquia, queria comprar outra franquia. E aí, assim, ele só analisou a DRE que o contador mandou. Ele só analisou a DRE. E aí eu fiz um trabalho, já fazia a gestão dele, eu fiz um trabalho para um valuation, né, para analisar se valia a pena aquele valor que estava sendo cobrado da franquia e estava um valor muito acima. Então, assim, ele acabou, não fechou. Mas, de novo, se não tiver uma análise bem feita, parar e entender os números, a técnica dos números, a decisão pode estar sendo tomada de forma errada, né? E aí o prejuízo pode ser muito maior lá na frente. Então, eu vejo isso. Tomar uma decisão importante, ou de comprar uma nova franquia no mesmo negócio, ou começar um produto novo, ou descontinuar um produto pela falta de rentabilidade que ele dá, é fundamental. Se você não conhece os números, você não tem nem como tomar essa decisão. Então, isso acontece bastante. É muita decisão no achismo, né? E franquia é assim, né? Você compra um, os caras já começam, ó, se você não comprar no bairro vizinho ou na região vizinha, a gente vai abrir outra lá. Daí o empresário fica meio que, puta, não quer ter concorrente, dá aquela pressionada, né? E às vezes nem tá numa lucratividade legal, ainda nem tá naquele período de geração de caixa, ainda tá até numa maturação ali ainda, né? E aí toma esse tipo de decisão. E ainda é difícil gerenciar duas empresas, né? Uma coisa é você gerenciar uma, outra coisa é a mão de obra, é gerenciar aquilo, então é muito delicado. E Sim. É bem comum isso, é bem comum. O pessoal que tem uma franquia, daí pega e abre outra, daí já começa a embananar tudo, já. E aí mistura as mais contas das empresas, das franquias, fluxo de caixa. Aí acaba misturando as contas da pessoa física, aí pega empréstimo da pessoa física para cobrir a pessoa jurídica, mas olha, fica uma bagunça e aí você tem que no seu gerencial separar. E aí a gente consegue ter clareza. Muito difícil, muito difícil. Aí o RP que não gera o relatório, aí você tem que fazer um relatório na mão e aí te dá um trabalho. Então, assim, são muitos desafios. É isso, né? A empresa que está enrolada ali, endividada, é quando a gente vai ver exatamente esse cenário aí. Exatamente. Maravilha. Tem umas dúvidas aí, eu já vou pegar ali. Sobre indicador, se tivesse um indicador ali para você aconselhar, né? Todo empresário precisa saber esse indicador. Que indicador que você sugeriria ali? O resultado operacional, sem dúvida. Tem que gerar lucro operacional. Né? Se não gerar lucro operacional, se a operação não for positiva. Né? Agora, sim, tem os indicadores que a empresa precisa saber, né? Ela gera caixa, não gera caixa? Né? Ela é deficitária, não é? Por que não está gerando caixa? Né? Tem lucro, tem prejuízo? Por quê? É só um prejuízo contábil para efeito de imposto? De repente, pode de lucro real, né? De repente pode ser, vale a pena, né? Estratégico. Mas, assim, não gerar caixa, qual a estratégia de não gerar caixa? A empresa tem que gerar caixa. Tem que gerar caixa. Tem que gerar caixa. Não tem estratégia para agora esse mês a gente não vai gerar caixa. Não tem isso, né? Assim, então, geração de caixa, resultado da DRE, resultado econômico, acompanhar o faturamento, acompanhar o ticket médio, né? O operacional, né? Margem de lucro por produto, né? Você quer ver uma coisa que eu vejo também, o Vivian, que caramba, batata. Vamos fazer me diz qual o preço que eu posso praticar para fazer um desconto para ganhar no volume. Aí a ideia é baixar
7%, 10%. Acabou. Já foi mais análise. Se você, eu tive um cliente que se eu baixei 10% a margem de lucro, se eu baixei 10% o preço de venda, eu tinha que aumentar em 30% a venda, porque você fica com a margem mais baixa, para continuar naquele patamar de rentabilidade. Né? Uhum. Então, assim, aí era impossível do cliente conseguir vender 30% a mais, fazendo uma ação diminuindo o preço. Né? Qual a ação que você vai conseguir vender 30% a mais? Pode acontecer, mas é difícil. Então, assim, aí o que acontece? A não ser que seja estratégico, a gente precisa mexer nesse estoque, está muito parado, é melhor a gente ganhar menos com esse produto, vamos baixar a margem de lucro dele para a gente dar giro, para ele sair daqui. Beleza, aí sim. Mas simplesmente baixar o preço para ganhar em volume não tem é desproporcional. Né? Então, assim, então, tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Tem que saber fazer essa análise. E muitos não sabem. Muitos não sabem. Não. Então, você tem que parar e fazer conta, sabe? Exato. Você vê muito. Isso é muito bem lembrado você ter falado dessa questão de margem, né, de precificação por produto, por serviço, margem ali por serviço, e esses descontos, porque assim, o pessoal também fala muito de precificação, assim, né, é mais pega ali do concorrente, do mercado, porque tem que estar ali no mercado. Mas quando põe na ponta do lápis na empresa, aí acaba descobrindo algum serviço que não é lucrativo e tá lá. Ou se não, esses descontos, né, que eu preciso vender, mas aí todo esse trabalho, ele não envolve só a lucratividade por produto, ele envolve a quantidade que você vai vender daquele serviço. Então, é um estudo de precificação. A precificação, ela não é sozinha, né? Eu preciso saber, eu preciso vender 100 desse para eu conseguir fazer por esse preço. Mas se o meu negócio só vende 50, então o meu preço não é o mesmo de 100. Que é exatamente isso que você falou, né? Então, quando quer dar descontinho ali naquela Black Friday, naqueles momentos consumidor, né? Que é obrigado a dar, parece. Não, é muito cauteloso. É muito cauteloso. Às vezes é legal você fazer alguma parceria, ter alguma ideia criativa do que, de fato, o desconto. Gerar um valor diferente, né, para o cliente. Às vezes dá alguma coisa a mais do que o desconto em si. Fazer uma venda E assim, casada, né, com mais de um produto. Né? exato. Cria um pacote. Exatamente. Eu gosto de analisar assim a visão geral primeiro. Se tá os indicadores batendo, beleza. Agora, se tá a margem de contribuição ou lucro operacional, né, se tá a margem de contribuição apertada, batata. Já vou ver ali, aí desce por serviço, né? E aí é batata também. Às vezes tem 2 serviços que tá super lucrativo, um que não tá tanto, e aí ele puxa o resultado, né? Então, a margem de contribuição é um indicador fantástico. Se você já está com ela curta, ela já cobriu os variáveis, custos e despesas variáveis. Mas se você está com ela curta, você não vai conseguir matar os custos e as despesas fixas. Não vai. Então, assim. Tem que vender muito, né? Porque ela tá tão apertada, daí fica um ponto de equilíbrio estratosférico ali. Exato. Tem que vender 3 vezes a mais a empresa. Fala, opa. Isso. E aí é legal, que daí, né, com um indicador ali no papel, a gente explica para o empresário e ele começa a entender como que funciona a máquina dele ali, né? Sem dúvida, e eu faço isso por produto. Você imagina numa indústria farmacêutica, eu já fiz pequena, você fazer isso por produto. O cara tem 70... Não é todo GFE que faz. Aí você faz um racional para diluir, para ratear os indiretos, né? Você tem que ter um racional para um mega estudo. Mas você chega até a rentabilidade do produto, a margem de contribuição produto a produto. E não é todo mundo que tem. Né? Então, assim, é uma informação extremamente importante para tomar decisão. Riquíssima. Né? É o que importa no negócio, né? Se você for ver, se não tiver, mas muito bom. Ó, tem umas dúvidas aqui, depois tem outras ali finais, né? Deixa eu dar uma levantada aqui, ó. Você trabalha só com clientes de serviço ou clientes de revendas de produtos também? Também revenda de produtos. Vários Varia. segmentos, né? Em precificação, que base você utiliza para fazer? Eu uso markup. O racional eu uso markup, tá? Eu gosto de ter uma ideia. O cliente normalmente já vem com o preço do concorrente, né? O preço do concorrente eu acho que é um balizador para você ter uma ideia. Mas aí você faz uma. Eu gosto muito do markup que você usa. O markup é um multiplicador, né? E aí assim você consegue depois brincar com a sua margem de lucro. E aí você chega no preço do concorrente e você muitas vezes já vê que você está com uma margem de lucro muito boa. Por quê? Porque você é eficiente na sua estrutura de custos.
Então, você consegue ter um preço mais competitivo, ter uma margem de lucro melhor naquele produto, e você naturalmente vai ganhar mais. Você vai vender mais, enfim. Fora a percepção de valor, né, também, que é uma coisa intangível, que é muito importante na parte de precificação também. Mas eu sempre uso markup, eu acho que é muito bom. Show. Teve o que o Sérgio perguntou, parabéns pela atuação, como você faz para conseguir clientes com atendimento remoto? Então, Vivian, a estratégia que eu tenho, assim, que eu uso, é pegar a indicação dos próprios clientes. Né? Um cliente que você tem, você faz um bom trabalho, ele vai ficar feliz de te indicar para um amigo empreendedor, para um amigo comerciante, prestador de serviço. Isso acontece muito. E aí eu negocio naturalmente uma comissão com ele, sabe? É uma relação ganha-ganha. O meu cliente ganha, eu ganho. E no final das contas, assim, quem é que vai ficar, quem é que vai contratar alguém para ver os números da empresa? Eu já tive clientes que ficavam receosos em mandar extrato bancário para a gente ter informação. Então, assim, né, se você tem indicação de alguém que falou, olha, Vive é uma excelente profissional, ela já fez isso, já fez aquilo, pode confiar nela. Você já está meio caminho andado. Então, assim, eu vejo muito isso e eu tenho clientes, a maioria dos meus clientes são por indicações dos meus clientes atuais. E fora o mercado corporativo, que eu trabalhei 25 anos, então, assim, volta e meia eu tenho contato com pessoas que me indicam e a gente está sempre conversando, trocando figurinhas e facilita muito, entendeu? Contadores que trabalharam comigo em outras empresas que me indicam clientes também, e aí a gente também negocia uma comissão, sabe? É aquela relação ganha-ganha. E eu fazendo assim, eu acho que é uma coisa saudável de se fazer, porque é bom para todo mundo, entendeu? Sim, sim. A gente vai criando os parceiros também ao longo da jornada e vai ficando meio espontâneo esse tipo de indicação, né? Então, bacana. A Lu perguntou aqui se você também atende MEI. Você tem algum MEI? Você atende MEI ou só? Não, não tenho nenhum MEI. Eu também não. É muito clara a necessidade de profissionais qualificados, terceirizados ou não, em algumas áreas da nossa empresa, né? A gente, não só financeira, mas em qualquer departamento ali, né, gente? Tem que buscar o melhor para o negócio, né? Tem que buscar ajuda. A gente tem que estar sempre indo para o próximo nível. Aí também destacar aqui, Vivi falou do ponto importante de não misturar a pessoal com a profissional. Financeiro bagunçado não tem como entregar DRE. Primeiro tem que organizar a casa, não adianta, né, gente? A gente acaba que na prática, se as contas estão misturadas, a gente ignora a informação que o contador mandou e aí entra para as gambiarras que a gente costuma brincar, né? Aí a gente faz aquele relatório gerencial, por quê? Porque a gente sabe que movimentou pela conta pessoal do dono da empresa. Isso acontece muito com médico, clínica de estética. É verdade. Você faz o gerencial no Excel, porque a informação que o contador passa, você sabe que não está completa, entendeu? Então, dificulta o trabalho, entendeu? Exato. Ó, a Lê comentou aqui, revenda de produtos, a margem é bem menor. Alguma dica? Sim. Não, assim, revenda, a margem é menor. Eficiência. Assim, bate-pronto, não tem dica. Vai para o serviço. Eu sou fã dos serviços, eu tenho muito serviço porque dá para gerar valor de outras formas, né? Dá para trabalhar a precificação de outras formas, não fica aquela concorrência acirrada de produto, a globalização, a China. Ainda mais quando você fica preso a poucos fornecedores, né? Se você compra e revende de poucos fornecedores, você fica na mão de poucos, né? O que é muito ruim, né? A dependência aumenta, né? Então, não é bom, né? Exato. A sua formação foi em ADM, né, André? A Beatriz está perguntando aqui se foi em contabilidade. Não, foi a administração mesmo. Ela perdeu o comecinho da... Depois você assiste a gravação. Mas vamos lá. E como que você divulga seu trabalho, André? Então, Vivian, eu costumo, como eu te falei, primeiro usar os meus próprios clientes, né, para fazer essa parceria aí de indicação. Eu tenho o LinkedIn já há anos, né? No Instagram, aqui nesse canal do Instagram, eu procuro fazer quase que diariamente postagens sobre
sobre finanças empresariais, tá? De gerar conteúdo, eu acho isso muito bacana. Eu estudo muito marketing comercial e redes online para entender como que eu consigo gerir meu negócio, né? E uma coisa que eu ouvi falar, e é verdade, assim, você gera alguma coisa de graça para as pessoas. Então, assim, que é o nosso conhecimento, né? Então, assim, se você cria a rotina de divulgar um conceito e prática, explica, a pessoa, o microempreendedor que está lendo aquilo ali, já ajuda ele de alguma forma, sabe? Então aquilo já agrega alguma coisa para ele, né? Pode não ajudar ele na totalidade, ele não vai conseguir gerir a empresa dele com aquilo, sozinho, mas já gera alguma coisa. Ainda mais hoje em dia, em tempos que a gente tem tanta coisa ruim na internet, né? Tem tanta informação ruim, é legal você gerar uma informação de qualidade, de conhecimento. Então eu procuro fazer isso, procuro usar aqui o Instagram para divulgar o trabalho. É legal também, às vezes, tem a indicação da indicação, né? Daí divulga ali o Instagram, vai em evento, né? O pessoal pergunta muito em evento, né? Tem Instagram? Sim. Então a gente é bom ali ter para as pessoas saberem ali que tá, né? Aparecendo ali. É meio que é meio obrigatório, mas a gente tem muitos profissionais, é que o André está numa estrutura maior, assim, até, mas tem muitos profissionais que às vezes nunca apareceram aqui, tá com a carteira cheia, né? Depende muito ali. Não é uma coisa. Depende do que você quer ali para o seu negócio. Né? O André está preparado para adquirir bastante clientes mesmo. E as pessoas aqui gostarem da live, elas podem te encontrar aqui no Instagram mesmo, né? A gente marca aqui tudo certinho. Isso, Responde o pessoal por aí. Na verdade, eu vivo assim, o que eu comento, e às vezes as pessoas entram em contato, assim, um bate-papo de 10, 15 minutos já é suficiente para a gente entender qual é o cenário daquele cliente, qual é a necessidade, quais são as maiores dores dele e como é que a gente consegue ajudar. Então, assim, é claro que a gente já tem algumas perguntas básicas, até a gente aprende, né, no curso de FI, as dicas que você passa, entrevistas, quais são as principais dores que a gente pode captar nos primeiros contatos com o cliente, e eu faço isso na prática. Então, assim, em 15 minutos a gente consegue dar uma ideia e ter uma visão da real necessidade do cliente. Então, pode me procurar por aqui mesmo, entendeu? Legal, muito bom. Ó, a Lei comentou aqui, parabéns, acho muito válido usar as redes sociais para orientações, informações de qualidade, mesmo que de forma gratuita, distribuir conhecimento faz parte também. Maravilha, pessoal. André, foi um prazerzão estar aqui com você. Espero que a Legal, gente por possa exemplo, foi ter meu. vários trabalhos aí pela frente, muito sucesso. E tamo junto lá no programa, estaremos sempre por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, coloquem lá, eu vou marcar o André na publicação. Fiquem à vontade de mandar dúvidas pra gente. Obrigado, Vivian, por essa oportunidade, por esse convite. Parabéns aí pelo curso de FE. Estamos Imagina. juntos aí. Muito obrigado, grande abraço. Boa Obrigadão. noite. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Casa, né, no Rio. Então, assim, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Eu